O título da nossa meditação hoje é intimidade, uma prática que nos ajuda a superar as aflições. Mas como eu posso construir uma vida de intimidade com Deus? É bem claro, irmãos, é bem básico, em oração. Através de uma vida de oração, você constrói um relacionamento de intimidade. Ela precisa ser uma prática. É bem verdade que quando você aprendeu ou iniciou um aprendizado para andar de bicicleta, na primeira pedalada você não ficou experiente. Certamente com a continuidade, ao se dedicar àquilo ali, você foi começando a ter uma prática. E hoje você pode passar 5, 10 anos sem pegar uma bicicleta, mas quando você sentar em cima de uma, você vai saber andar. Porque aquilo que foi gerado lá atrás tornou-se uma constância mediante a sua prática. À medida que você vai praticando aquilo, você vai aprendendo. E a oração, irmãos, ela tem que ser colocada em prática todos os dias das nossas vidas. Então a intimidade é uma prática que nos ajuda a superar essas aflições. Pergunta: alguém aqui já passou por alguma aflição, irmãos? Alguém pode estar vivendo hoje um dia de aflição? Outra pergunta que eu gostaria de fazer: alguém aqui acha que é importante o oxigênio para a sua vida? Hã? Sim. Quanto tempo viveríamos sem oxigênio? Eu sei que tem um irmão aqui na igreja que passa muito tempo sem respirar, com a minha mulher para o irmão dele. É quase um peixe, irmão. Mas o que é isso? É a prática, é a constância, é o treinamento, é a capacitação que ele adquiriu com o tempo de mergulho. Mas olhando para o texto, no Getsemane, irmão, Jesus estava em agonia. Em agonia por tudo aquilo que iria passar. E é praticamente impossível, irmãos, expor com clareza tudo aquilo que o Senhor vivenciou ali no Getsemane. Mas ali, aquele momento ali foi crucial, foi um momento crucial de entrega, para que nós pudéssemos ter vida. E para que essa entrega, através do sacrifício de Cristo, através da sua vida, eu e você não viéssemos passar pela morte, mas para que eu e você viéssemos ter a eternidade assegurada. Aleluia. Através do sacrifício dele. Glória a Deus. O sacrifício de Jesus era a única maneira de resgatar a minha vida e a sua vida. Não tinha outra possibilidade, irmãos. A humanidade, ela estava condenada por conta do seu pecado, por conta da sua transgressão. E somente a obediência de Jesus, somente a obediência do Cordeiro, obediência essa que foi até a morte de cruz. E foi lá no jardim, irmãos. No jardim onde Cristo se entregou sem reservas. E pelo mesmo jardim entrou o pecado por conta da desobediência do homem. Mas também em um jardim, através da obediência de um, eu e você fomos alcançados para ter redenção. Aleluia. O Getsemane, irmãos, significa um lugar de prensa. Um lugar onde o azeite era prensado, onde havia um lagar ali onde as olivas eram colocadas e eram passadas por prensas para extrair um puro azeite. Onde as azeitonas eram esmagadas
Mas a pergunta é, o que que eu e você precisamos ou precisaremos ser esmagados para produzir um puro azeite? O que que nós precisamos passar para que através das circunstâncias algo melhor de nós venha a ser extraído? Eu quero te dizer algo nessa noite. Eu quero que você compreenda isso com todo o seu coração. A intimidade, irmãos, nos faz superar as aflições que vão acontecer ou que poderão ter acontecido nas nossas vidas. E isso será superado em oração. Como nós podemos ter intimidade, irmãos, para superar as aflições? Através da oração. E nessa noite, olhando para o exemplo, porque o maior exemplo para a minha vida e para a sua vida é Jesus. Ele nunca vai falhar. Ele nunca falhou e nunca falhará. O exemplo de Cristo. Olhando para esse texto, irmãos, nós podemos encontrar aqui alguns passos que Jesus ele trilhou. E se eu e você também trilharmos através da nossa caminhada em Cristo, sim, teremos intimidade. E se nós a praticarmos em oração, nós iremos ser ajudados. Iremos sim superar as aflições. Amém? Amém. 7 passos, irmãos, para que nós possamos viver uma vida de oração e adquirirmos essa intimidade. Primeiro passo, o verso 39 vai dizer assim: e saindo foi, como costumava. Jesus ele vai em direção ao jardim, como era algo de costume da sua vida. O primeiro passo que eu e você nós precisamos refletir e aprender, irmãos, é que a oração deve ser uma prática frequente nas nossas vidas. Jesus ele foi orar como de costume. Não era algo que aconteceu momentaneamente, mas era algo que fazia parte da sua rotina de vida, Juan. Eu e você, nós precisamos ter uma rotina. Várias pedaladas ao longo do dia, para que nós venhamos ter uma prática. Mas essa prática ela não pode ser algo mecanizada. Tem que ser algo espontâneo. Algo que eu e você venhamos desejar. Tenhamos prazer. E Jesus ele ia ao jardim para orar, irmãos. Porque era costume, Janaína. É uma prática frequente de Jesus. O relacionamento com o Pai. E nós precisamos construir esta avenida, esse acesso, através de uma vida de constância, colocando em prática a oração. Precisamos desejar, irmãos. O interessante é que Jesus ele sabia que a oração é um antídoto contra a tentação, contra o medo, contra as astutas ciladas do maligno. A oração é uma armadura, irmãos, contra as investidas do inimigo. Quando eu e você nós temos uma vida constante de oração, isso não quer dizer que você não vai passar por aflições. Pelo contrário, eu não posso ser hipócrita, pode ser que realmente
Porque quanto mais você procura se aproximar do Senhor, quanto mais você procura ter relacionamento com o Senhor, o inferno vai se levantar contra a sua vida. Minha primeira pastora dizia assim: meu filho, se o crente, se o cristão em Cristo Jesus, que ora, que adora, que se consagra, não passar por lutas, por dificuldades, se o inferno não se levantar contra a vida dele, tem alguma coisa errada. Então eu e você poderemos passar por aflições. Jesus, ele estava no Getsemane, era o Filho do Deus vivo. Mas estava ali porque ele sabia que a oração é um antídoto. Ela vai te proteger. Ela vai te fortalecer. E Jesus, ele se levanta, irmãos, pela madrugada para orar. Ele ia ao deserto para orar. Marcos 1,35 diz: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali ele fazia o quê? Orava. Então, irmãos, toda quinta-feira, a oração da madrugada, às 5 da manhã, ainda escuro, não é algo inventado da cabeça do pastor. É algo que Cristo praticava todos os dias. Intimidade. Eu e você, nós precisamos adquirir um hábito de intimidade. Uma busca. Vivenciar isso todos os dias. Mais alguns versículos para atestar que Cristo tinha esse tempo de intimidade. Lucas 5,16 vai dizer, porém ele se retirava-se para o deserto e ali orava. Lucas 6,12 diz, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração com Deus. Meu Deus. Mais um. Lucas 9,18. E acontecendo que, estando ele orando, em particular, estavam com os discípulos e perguntou, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Jesus estava em oração, irmãos. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Eu e você, nós precisamos ter essa vida, porque a intimidade é uma construção diária de oração. Eu e você, queremos ter intimidade com Deus? Quem quer ter intimidade com Deus e dar glória a Deus? Construa um relacionamento de oração. Primeiro passo, irmãos, a oração ela tem que ser uma prática frequente. Jesus, ele ia ao Getsemane. Jesus, ele virava à noite naquele lugar, em oração. Por quê? Porque era algo que ele estava acostumado a fazer. Eu e você precisamos criar um hábito de intimidade. Segundo passo, irmãos, verso 40 diz, e quando chegou àquele lugar, qual era o lugar? O lugar de intimidade. Getsemane. O lugar onde Jesus se reunia com os íntimos, com os discípulos. Ele traz uma orientação aos discípulos, dizendo, orai para que não entreis em tentação. O segundo passo, irmãos, é que eu e você precisamos entender que a oração, ela nos faz superar a tentação. A oração nos ajuda a superar a tentação. Jesus vai dizendo, orai para que não entreis em tentação. A tentação, ela vai vir sobre nós. A tentação vai ser apresentada todos os dias. Se eu e você estivermos munidos de oração todos os dias, vivendo em oração todos os dias, poderemos ser tentados? Sim. Mas se você tiver uma vida de oração, essa vida de oração, filho, ela vai te ajudar a superar a tentação.
O prato de lentilha vai vir. O manjar babilônico vai vir. E você vai dizer: não, eu não aceito. Eu não sou mesmo. Eu prefiro a presença. Eu prefiro relacionamento com meu pai. Glória a Deus. Aleluia. A oração ela vai te ajudar a superar. Por exemplo, quem treina aqui nas academias, que hoje pode estar com 1 ano, 2 de treinamento, certamente você já superou o peso inicial a qual foi lhe apropriado no primeiro dia. Quando você pega aquele peso, você levanta agora só num dedo. Por quê? Porque você desenvolveu. Agora você supera. E quando eu e você, nós temos essa vida de oração, nós conseguimos superar a tentação. É por isso que Cristo ele adverte os seus discípulos a orarem. Para que eles não entrem. Para que eles não acessem a sala do pecado. Mas para que eles possam resistir o dia mau, a adversidade, a aflição. Irmãos, sem oração, nós não conseguimos resistir às tentações. Vai vir tentação que pode lhe tirar do propósito, lhe tirar do foco. E a oração, ela vai trazer um fortalecimento, vai trazer relacionamento, intimidade. Precisamos viver níveis mais profundos de intimidade. Sabe por que a oração ela te ajuda, Jesus, a superar a tentação? Porque a oração ela fecha portas. Porque quando você aplica Mateus 6 na sua vida, vai para o teu quarto, fecha a porta, intimidade, relacionamento, construção. A oração ela fecha a porta de entrada da tentação. Jesus ele conhecia o poder da tentação, irmãos, e a necessidade da oração. Mateus capítulo 4, verso 1 vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e teve jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, um tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmãos, Jesus ele sabia, ele conhecia o poder da tentação, mas ele também tinha o entendimento da necessidade da oração. Porque se houver o entendimento da necessidade da oração, eu e você, nós iremos vivenciar ela como o nosso pulmão necessita de oxigênio. Porque se eu e você precisamos de oxigênio para viver, eu e você necessitamos de oração também. Porque a tentação vai vir sobre as nossas vidas, irmãos. Intimidade é ter uma vida de oração.
para que nós possamos superar as tentações. Terceiro passo, verso 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. O terceiro passo, irmãos, entenda que a oração, ela nos ajuda, e ela nos ajuda a suprir a solidão. A solidão, ela vai vir para mim, para você. Terá momentos onde nós iremos nos sentir sós. Olhar para um lado, olhar para o outro, e não vai ter uma pessoa que possa lhe estender as mãos. Mas entenda que a oração, ela te ajuda a suprir a solidão. Jesus, ele orienta os seus discípulos a orar, para que eles possam superar a tentação. Mas, ao mesmo tempo que Jesus ensina, ele pratica. E eu e você, nós precisamos praticar de joelhos, irmãos. Era o próprio Filho de Deus que estava orando, que estava suplicando, que estava clamando, que estava intercedendo pelo pecador. Ele estava intercedendo por toda a dor que um dia nós iríamos sofrer, com o abandono, com a solidão, com as enfermidades, com tudo aquilo que poderia vir sobre nós. Jesus, ele orou e intercedeu por mim e por você, irmãos. Vai ter coisas que nós iremos compartilhar com pessoas. Como Jesus estava ali com seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ele diz, apartou-se de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos a orar. Mas ele já estava dizendo isso, orai para que não entrei em tentação. No verso de número 40. Jesus, ele orienta os seus discípulos. Jesus, ele traz orientação para aqueles, ele compartilha. Mas vai ter coisas, irmãos, que nós iremos poder compartilhar com pessoas próximas, que poderão até nos ajudar em um momento de dificuldade. Mas vai ter, irmãos, momentos que somente o Senhor poderá resolver. Tem coisas que vai fugir do controle do pai. Tem coisas que vai fugir do controle da mãe. Tem coisas que vai fugir do controle dos filhos. Mas nada fugirá do controle de Deus. Ele sempre vai estar no controle da minha vida e da sua vida. Ele sempre vai estar governando, irmãos. Ou você acha que o apóstolo João ficou se sentindo solitário ali na ilha de Patmos? Por pregar o evangelho, Rafael. Fechou-se a porta da liberdade. Não tinha mais ali o convívio com os discípulos. Não tinha mais o ombro, o peito do Cristo para ele reclinar. Mas ele estava com os seus joelhos dobrados. Ele estava buscando em Deus a direção. E ali abriu-se uma porta do céu. A revelação do Apocalipse veio sobre a vida daquele homem, Daniel. Não tem aflição que você possa passar. Não tem sentimento de solidão a qual você possa vivenciar, que não possa ser suprido pela presença. É tão necessário eu e você vivermos esse nível de intimidade, como o oxigênio que nós necessitamos. Aleluia. Necessite, Glória. anseie pela presença desesperadamente. Aleluia. Porque é a presença que vai suprir, irmãos. É a glória de Deus. É um de repente no Senhor. E a solidão, ela é pedagógica, ela nos ensina. Tem ensinamento que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. É uma lição poderosa. Uma lição de que
A solidão, ela é superada com a oração. Aleluia. Quarto passo, irmãos. Verso 42. Jesus estava ali orando de joelhos, e ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Se possível, passa essa dor. Se possível, passa essa angústia. Passa a solidão. Mas, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. O quarto passo, irmãos, é entender que a oração nos leva à rendição. Para que nós possamos entender o governo de Deus, nós precisamos nos submeter à sua vontade. Ou você acha que Cristo não estava triste e angustiado? Será que passou pela cabeça dele em fugir à vontade de Deus? Altiero. Quantos de nós, muitas vezes, nós não queremos fugir, abandonar tudo para viver a nossa vontade, o nosso querer, realizar aquilo que nós desejamos? Mas Jesus, ele se submete à vontade do Pai. Mesmo que essa vontade, Rafael, era uma vontade amarga. Mas por que ele se submete, irmãos? Isso é obediência. É rendição. Cristo, em obediência, ele foi à morte. A morte de cruz, irmãos. E muitas vezes nós queremos receber tantas coisas de Deus, mas muitas vezes nós não queremos obedecer à vontade do Pai. Queremos que as nossas orações sejam atendidas. Ainda hoje, no tempo da velocidade, é ligar e querer que a pizza já esteja pronta. É receber uma mensagem que está na velocidade 10 para que ela se conclua após você ouvir. Muitas vezes nós queremos a resposta de Deus, mas nós não queremos gerar em oração. E a oração, irmãos, ela vai nos levar a nos render todos os dias. A obediência de Cristo, irmãos, naquele jardim, lhe fez contemplar a dor da cruz que ele ia passar por mim e por vocês. Porque o Senhor, ele tinha onisciência. É um conhecedor, é um sabedor de todas as coisas. Ele sabia que iria passar pela morte. Se fosse um de nós, fugiríamos. Mas Jesus não. No jardim, seu corpo, irmão, já estava sendo, sabe? Estava sendo comprimido pela dor. No jardim, o seu corpo já estava sendo, sabe, atacado pelos chicotes. Mesmo sem estar vivenciando aquilo. Porque o seu corpo já estava sendo moído pelos nossos pecados. Pelas nossas transgressões. Por nossas mentiras. Por tudo aquilo que nós realizamos, irmão. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Mas nós temos um Deus fiel. Que advoga a nossa causa, irmãos. Temos um advogado. E através desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, a remissão para a minha vida e para a sua vida. O que eu preciso, o que nós precisamos, é viver uma vida de intimidade com o Senhor.
Porque nessa vida de intimidade, todos os dias, Ele vai nos conduzir, irmãos, à rendição. E se render é se submeter à vontade dEle. E a vontade dEle já está registrada na palavra de Deus, irmãos. Se possível, passa de mim esse cálice. O que seria esse cálice, irmãos? Seriam os açoites? Seriam as agressões? Seria a cruz? Seria a coroa de espinhos? Seria a zombaria, o sofrimento que ele iria passar? O cálice, irmãos, que Cristo tinha que beber, o qual nenhum homem suportaria, o qual nenhum de nós seremos capazes, irmãos. É um cálice da ira de Deus. Ezequiel, capítulo 18, verso 4 diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Havia um juízo estabelecido para a vida de todos aqueles que pecassem. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Isaías capítulo 53, verso 5, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O cálice que Jesus estava dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. É o cálice da ira. Mas, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe o que é isso, irmãos? É entender que você pode passar por aflições ao caminhar uma jornada à eternidade, mas entender no Espírito que o Senhor está contigo e está no controle. E quando você se submete em obediência à palavra, você entende que mesmo que você venha passar por caminhos desagradáveis, você prefere caminhar em obediência. Sabe por quê? Porque a oração, irmãos, ela nos leva à rendição. Quinto passo, irmãos. Verso 43. E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava. Olha só, irmão. A oração, ela traz consolação. A oração, ela traz consolo em meio às aflições. Jesus, ciente daquilo que estava por vir, Jesus estava ali transpirando sangue. Ele sabia do peso que estava sobre a sua vida. E ele estava ali a interceder por mim e por você. Mas a Bíblia vai dizer: e apareceu o anjo do céu que o confortava. A oração, ela vai trazer conforto e consolação para as nossas vidas. É por isso que eu e você, nós precisamos construir, irmãos, todos os dias, uma vida de oração. Jesus, ele estava ali orando. Jesus estava no deserto, sendo tentado. Mateus capítulo 4, verso 11. Mas depois de todo aquele momento ali de tentação, os anjos ali assistiram ao Senhor. Trouxe, sabe o que, irmãos? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Agora aqui, em Lucas, capítulo 22, verso de número 43, apareceu um anjo do céu e o confortava no momento de agonia, no momento de aflição.
É por isso, irmãos, que eu e você, nós precisamos todos os dias buscar essa presença. Obedecer, irmãos, é se submeter à vontade do Senhor. Mesmo que a nossa alma queira ir para uma direção, o Espírito ele vai trazer direção e entendimento para que você possa caminhar em obediência. Porque pela nossa alma, pela nossa vontade, era não tomar o cálice. Mas quando nós temos uma vida de oração, caminhamos em rendição. E quando essa vida, ela torna-se algo prático, vivenciando todos os dias, irmãos, o Senhor ele vai trazer consolação. Eu não sei o que você possa estar passando. Eu não sei a dor que você possa estar vivendo hoje. As incertezas que possam estar pairando na sua mente. Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção. Se você se submeter à vontade do Senhor e colocar em prática a sua palavra, e viver a sua palavra todos os dias, embora possamos passar por aflições, o Senhor sempre vai enviar um anjo para trazer consolo. Aleluia. Amém. O Senhor vai enviar um anjo para trazer paz. A paz que excede todo entendimento, irmãos. Nós não podemos mensurar o quanto era angustiante o momento de dor. Mas para o anjo consolar, poderia ter sido algo ou um sofrimento a qual o homem não consegue suportar, irmãos. Mas entenda uma coisa: sempre haverá um tempo de conforto para a sua vida na presença do Senhor. Aleluia, irmãos! Amém. Quando nós vivemos na presença, nós somos consolados pelo Espírito. Sexto passo, verso de número 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a agonia ou a aflição, ela é superada pela oração. Quando eu e você, irmãos, mesmo após passarmos pelo conforto do anjo, ainda teremos situações para resolver. Quero um exemplo? Quando nós perdemos um ente querido, as pessoas chegam nos sentimentos, traz uma palavra de conforto. Às vezes não tem nem como dizer. Mas depois do conforto, nós precisamos administrar as nossas emoções e dar continuidade na vida, seguir em frente. Jesus ele estava sentindo agonia, mesmo depois do conforto, mesmo após o anjo trazer um refrigério na sua vida. Continuava. Será que era pela dor da cruz? Será que seriam os pregos? Será que essa agonia ou aflição seria porque ele seria traído por Judas? Ou será que era porque ele seria negado por Pedro, que estava ali com ele e estava dormindo ao invés de estar orando, vigiando? Será que era porque ele seria, sabe, os discípulos iriam fugir? Será porque o Sinédrio estava preparando a sua morte? O que seria? Será que seria a dor do abandono? Será que seria o momento da cruz ao ser crucificado?
Irmãos, isso pode trazer tristeza, decepção. Sim, com certeza. Mas a aflição que Jesus estava sentindo não era por conta da traição. Não era por conta, sabe, das pessoas que estavam em busca de matá-lo. Não era porque os seus discípulos estavam ali dormindo, ao invés de estar vigiando. Não era porque muitos fugiram quando ele foi preso. Não, não, não era isso. A tristeza e a agonia de Jesus, irmãos, está registrada no Salmo 22. Porque lá na cruz, ele recita esse salmo. Deus meu, por que me desamparastes? A agonia de Jesus, irmãos, não era dor, não era vergonha. É porque Deus ele não se relaciona com o pecado. E como Isaías bem profetizou, ele levaria sobre si os nossos pecados. E o Senhor ele não tem parte no nosso pecado. Ali era Jesus e os nossos pecados. Na cruz. Ele levou sobre si. Ele estava transpirando sangue. O Getsemane foi a porta da cruz. Mas a cruz foi o caminho da eternidade. Que nos alcançou. Que muda a sua história. Que pode mudar o seu destino. Que pode mudar a sua vida. Não se distancie de Cristo. Ele pode mudar a tua história, irmãos. E tem uma coisa. A oração ela não vai determinar e nem determina o que Deus tem que fazer. Mas quando nós oramos, irmãos, nós aprendemos a se submeter à sua vontade. Quando nós buscamos, quando Cristo ele se submete à vontade do Pai, ele não se levanta mais angustiado, ele não se levanta mais aflito, mas ele se levanta triunfante para a vitória. Porque quando eu e você nós temos uma vida de oração, quando eu e você nós construímos uma intimidade através de um relacionamento, vivendo uma prática todos os dias, irmãos, ela nos ajuda a superar as aflições. Então Jesus ele se levanta triunfante. Porque a intimidade, irmãos, é se submeter à vontade do Senhor. No sétimo passo, para concluirmos, verso 45, verso 46 diz: levantando-se da oração, veio aos seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração, irmãos, nos leva à vitória. Por que nos leva à vitória? Porque era um costume que Cristo tinha, como nós lemos no verso 39. Era uma prática constante. Ele tinha uma vida de oração como era algo comum. E Jesus, ele deve ser o nosso maior exemplo de oração. Em tempo de angústias, em tempo de aflição, em tempo de dor, em tempo de desespero. O nosso primeiro grito deveria ser a oração. Mas muitas vezes, diante das aflições que vêm sobre nós,
A oração muitas vezes vem em segundo ou terceiro plano. A oração, ela te leva à vitória. Cristo, ele já havia superado, irmãos, a tristeza, a traição, as calúnias, o fato de saber que seria trocado por um criminoso, e o criminoso seria liberto e Cristo seria crucificado. Ele já sabia de tudo isso. Mas quando ele se levanta ali, ele já se levanta, irmãos, no poder do Espírito, cheio da presença, advertindo os discípulos a orarem para não entrar em tentação. Jesus não estava mais com agonia. Jesus agora estava triunfante na presença. Porque o homem estava ali, orando, intercedendo, clamando. Mas aquele que era o Cristo, aquele que iria ressuscitar, o Cristo, estava agora tomado de autoridade. Mais do que já tinha. João capítulo 18, diz assim, verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Isso aqui é no Getsemane, o lugar onde Jesus costumava orar. Judas, aquele que o traiu, chega com soldados para prender Jesus. E Jesus, ele se adianta e diz: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, o que o traía, estava também com eles. Quando, pois, disse-lhes: sou eu, recuaram e caíram por terra. Sabe o que é isso, irmãos? A presença de Deus, a glória do Eterno, estava tão poderosa naquele ambiente, que só o fato de Jesus declarar: sou eu, todos caíram. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade. A intimidade, irmãos, é uma prática que nos ajuda a superar as aflições. Eu e você precisamos, irmãos, construir essa vida de intimidade. Se coloque em pé. Deixa eu convidar um instante novo aqui à frente. A intimidade, ela me leva, que leva você à intimidade. A vitória, perdão. A intimidade leva eu e você à vitória. Mas eu preciso, irmãos, nós precisamos viver isso. Pergunta. Essa pergunta que eu vou te fazer, ou eu vou fazer para nós, e a resposta da primeira: se o oxigênio fosse disponibilizado para nós, pelo tempo de oração que nós realizamos, o quanto de oxigênio nós teríamos? Vou perguntar de novo. Se o oxigênio fosse disponibilizado para nós, pelo tempo de oração que nós temos, quanto tempo viveremos? Se o oxigênio é tão importante para que nós venhamos viver, eu entendo, irmãos, que a oração era necessária para as nossas vidas. Precisamos orar. Precisamos ter esse lugar de intimidade, para que nós possamos construir
um lugar de intimidade. Porque a intimidade, irmãos, ela é construída por relacionamento. E como é que eu vou construir um relacionamento com quem eu não conheço? Através de diálogo, através da conversa. E com o Senhor, através da oração. Então eu te convido nessa noite a adorar o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero caminhar por esses passos. Eu preciso, Senhor, andar de forma diferente. Às vezes as aflições vêm sobre a minha vida. As lutas vêm. Mas eu sei que o Senhor é soberano. Embora as lutas possam vir, embora as dificuldades possam vir, eu quero viver, Senhor, níveis mais profundos de intimidade. E eu quero praticar, Senhor. Eu quero viver. Porque se eu viver, eu sei que eu irei superar as aflições. Então peça ao Senhor nessa noite que o Senhor ele ministre seu coração de forma clara e profunda para que você possa viver esses passos em nome de Jesus.